você conhece a história da Esther? Esther, a história da Bíblia, da menininha órfã, que não tinha papai nem mamãe? Isso, ela mesma. Conheço. Essa história está registrada num livro pequenininho na Bíblia. Tem apenas 10 capítulos. O livro se chama Esther. Ai, acho lindo esse nome. Esther. Ai, mais lindo ainda, Zoe, é a história dessa garota. Você precisa conhecer. Olha, eu diria até que essa história da vida de Esther se encaixa direitinho num versículo de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Viu, Boris? Isso é verdade. A menina que aparentemente não tinha nada de especial se tornou uma rainha. Que lindo! Parece uma história de romance, de princesa. Vocês podiam contar mais sobre isso, viu? Eu quero saber. Então vamos continuar a história? Pequenininho, depois que os pais de Esther morreram, um parente dela, que se chamava Mordecai, passou a criá-la como se fosse sua própria filha. Ele dava a Esther todos os cuidados, afinal ela era uma pequenininha, uma criança. E Mordecai ensinou Esther a amar a Deus, seja nos momentos bons ou ruins. Ela foi criada com muita ordem, obediência e respeito. Eles moravam numa cidadezinha chamada Suzã, onde ficava o palácio do grande rei da época. Se chamava Xerxes. Olha, eu tenho que admitir que esse rei não era muito calmo não, viu, bonecos, viu, crianças? Ele tinha um temperamento muito difícil. Sabe aquele tipo de pessoa que fica bravo fácil? Que quer as coisas do jeitinho dele? Mais ou menos assim. E não fazia a coisa certa não. Na verdade, esse rei não obedecia a Deus, Zoe. Uma vez, ele ficou muito chateado com a sua esposa e resolveu arrumar uma outra mulher. Nessa época, os homens tinham muitas mulheres. Isso era comum na cultura deles. Mas, de certa forma, ele estava desprezando a sua esposa. Ele a tratou muito mal. E você já vai saber onde o rei foi arrumar outra esposa. E quem foi essa nova mulher dele, sabia? Bem, gente, hoje estamos lembrando da história de Esther. Lembra? A menininha que perdeu papai e mamãe e foi morar com um parente que se chamava Mordecai. Pois é, estávamos falando que eles moravam em uma cidade que ficava pertinho do palácio do rei. E este rei se chamava Xerxes. Ele era um homem muito bravo e difícil, não obedecia a Deus, nem se preocupava com Deus. Um dia, chateado e nervoso, ele resolveu que ia arrumar outra mulher, além da esposa que ele já tinha. Naquela época, era até normal ter mais de uma esposa, sabe? Mas, na verdade, o que ele queria era desprezar a sua esposa. Gente, e ele foi arrumar essa esposa? Ele conseguiu? Bom, você acredita que ele fez um concurso de beleza, Joy? Hã? Um concurso de beleza naquela época, tio? Já tinha. Eu acho que o rei Xerxes foi o primeiro que fez o concurso. Haviam mulheres muito bonitas e ele mandou reunir as mais bonitas daquela região e trazer até o seu palácio. E entre as mulheres lindas levadas ao rei, sabe quem levaram junto? Quem será? Vai dizer que Esther estava entre essas mulheres. Estava sim. Esther estava lá, sim. Ai, eu estou curiosa, meu Deus. E Esther se tornou a mulher do rei? Calma, calma. Já vou contar. Não aguento isso, não aguento isso. Pois então, Joy, vamos lá. Haviam mulheres mais velhas, mais espertas e muito lindas concorrendo com Esther naquele concurso. Esther também era uma mulher muito linda, mas era muito nova ainda. Sim, já sei de tudo. Sem entender nada, ela foi escolhida para ganhar o concurso e ser a mulher do rei Xerxes, que era difícil, bravo e não fazia as coisas certas. Mas Esther foi escolhida e teria que se tornar a nova mulher do rei Xerxes. Que difícil e chato, hein? Já parece chato, sim, e muito desagradável para aquela menininha tão bem criada e temente a Deus. Mas isso não aconteceu por acaso. Ainda tem muita coisa para rolar com Esther, viu, Joy? E você, amiguinho de casa, não pode perder o final dessa história. Esther, uma menininha educada, bem criada, obediente a Deus, foi escolhida para ser esposa do rei Xerxes, que era bravo, mal educado e fazia muitas coisas erradas. Você não está achando estranho, não?
Mas lembra que eu quero lembrar vocês do versículo que eu comentei no começo do programa? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. A Esther era uma menina muito nova, mas muito educada e temente a Deus. O rei era mau, nervoso, e quando ele conhecesse Esther, ele acharia uma loucura ter escolhido aquela menina como sua mulher. Eles não combinavam. Mas o que aconteceu, hein? Mordecai, o parente de Esther, falou com ela assim: fique calma, se você for escolhida, vai acontecer alguma coisa para o seu bem. Ele falava assim porque confiava em Deus, né, gente? E olha o que aconteceu. Um homem muito mau chamado Amã mandou matar todo o povo que pertencia à raça de Esther, um povo que era chamado de judeu. E quando Esther ficou sabendo, veio o susto. Se ela fosse até o rei e ele descobrisse que ela era judia, ele iria matá-la. Mas ela estando ao lado do rei, ela ia deixar o povo morrer assim? De jeito nenhum. O parente Mordecai, que cuidava dela a vida toda, depois que os pais morreram, também seria morto. Esther foi lá, se encheu de coragem e foi lá na sala do rei tentar falar com ele sobre o assunto. Ela tinha que tentar impedir essa matança. E nós vamos ver o que aconteceu com Esther. E também para saber se aquele tal mau homem, aquele homem, Amã, ele matou todo o povo que pertencia a Esther, os judeus. Então prestem muita atenção. Esther entrou na sala do rei para tentar uma conversinha. Afinal, ela era mulher dele. Na mesma hora, o rei Xerxes estendeu para ela o cetro, que é um bastão de ouro. Quando o rei estende o bastão de ouro para alguma pessoa, quer dizer que o pedido dela será atendido. Ai, mas será que o pedido de Esther vai ser atendido? Esther contou tudo que Amã queria fazer para o povo dela. Foi isso mesmo. Esther pediu que o rei impedisse aquele mal e não deixou de falar nada por causa do medo. Mas e aí? O rei atendeu? Claro que atendeu. O rei protegeu não só Esther, também Mordecai e todo o seu povo. Ninguém foi morto, Joy. Tiolinho do céu, que história bonita. E tem mais? Tem sim, muito mais. Eu estava aqui pensando, para Esther era uma loucura morar no palácio de um rei mau e ser a sua mulher. Mas Deus tinha um plano nisso. Claro que tinha, Boris. Claro que tinha. Deus usou a vida de Esther para livrar muitas pessoas da morte e do mal de Amã. Deus deseja usar a sua vida, pequenininho. Não quer dizer que vai livrar uma pessoa da morte, não. Mas pode livrar a pessoa do mal, da morte eterna e do pecado. Mas como livramos alguém do mal? Vamos dar algum exemplo? Quem pode me ajudar? Eu posso dar um exemplo. Vamos Olha lá, só. Zoe. Quando um coleguinha quer levar para casa alguma coisa que não é dele, e nós ensinamos que não devemos pegar algo que não seja nosso. Muito bom. Ou quando um coleguinha quer bater em outro colega e nós conversamos com ele sobre a necessidade de termos muita calma, amor e de perdoar. Bater em alguém não nos vai levar a lugar nenhum. Eu concordo. Posso falar um também, tia Pode, Lúcia? Joy, com você. Então, eu vou falar. Quando uma amiga fica chateada com a outra e começa a falar mal dela, aí com carinho a gente diz: se você acha que ela está errada ou fez algo que não deveria ter feito, vai lá, conversa com ela. Mas não fala mais mal dela, não. Isso é muito feio. Temos muitas outras maneiras de também livrarmos os nossos amiguinhos do mal. Então, não deixe de pensar e aprender a ser diferente e especial, assim como a rainha Esther foi.